A paz do Senhor, meus irmãos, estamos dando início a mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, servindo de subsídios para professores da EBD. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos agora na lição de número 9. Nós estamos estudando a lição de número 9, que tem por título o mistério da unidade revelado. Nós vamos acompanhar 3 tópicos dessa lição. O primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. E tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia na referência de Efésios capítulo 3, dos versículos 1 a 13. Se você não tem a revista editada pela casa publicadora, a CPAD, tenha em mãos a sua Bíblia Sagrada e nos acompanhe nesse estudo, nesta referência, a nossa leitura bíblica em classe. Quero destacar, já de início, o título da lição, e destacar a palavra mistério, que no meio pentecostal, esta palavra mistério, irmão, se tornou um verdadeiro chavão, na verdade, um mistério. Mas nós vamos observar que nesse estudo maravilhoso, a palavra mistério, nós vamos ter o entendimento que Deus substituiu uma raça, criou uma nova raça espiritual, substituindo o culto ali idealizado aos judeus. E Deus ali cria os cristãos. E também idealizou nesse mistério que esteve oculto uma nova comunidade internacional. Quem é esta comunidade? É a Igreja do Senhor, que em Cristo, judeus e gentios, unificados agora, serão admitidos em uma base iguais, sem nenhuma distinção. É interessante, vejam, Efésios capítulo 3, versículo 5, é o nosso textual, irmãos. Eu vou ler para os irmãos. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, destaque esta palavra, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5. Observe esse destaque. Tem sido revelado. É aquela palavra que eu já apresentei para os irmãos, que os irmãos lembram do último livro da Bíblia, é a palavra apocalipto. Vejam, nos faz lembrança ao Apocalipse, ou seja, é a revelação de Deus. É a mesma coisa que retirar a tampa, descobrir, trazer à luz. Então vejam, algo que estava escondido, foi retirada esta tampa para assim revelar a todos. E que revelação é essa? É o nosso estudo em questão nessa EBD. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A capa da lição, vai aparecer agora, ela tem várias mãos, na verdade, unidas, o mistério da unidade revelado, e ela expressa, eu consigo explicar esta capa, irmãos, com 3 versículos. Observa que nós temos ali pessoas de várias etnias, de vários povos, isto é a igreja. Então, observa o destaque desses 3 versículos. Romanos, capítulo 10, versículo 28, diz assim: portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. O segundo versículo é Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E Colossenses, capítulo 3, versículo 11, diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, esses 3 versículos, eu consigo apresentar esta capa que serve para apresentar esta lição. Vejam, a Igreja do Senhor ela é unida de todos os povos, de todas as gentes, espalhados nos 4 cantos ao redor do mundo. A introdução é interessante. Nesses 3 capítulos, no capítulo 3,
estudaremos o conceito para a expressão mistério em Efésios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Agora eu vou destacar os assuntos mais importantes dessa lição. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas? Como esse mistério foi revelado na nova aliança? Que os gentios, vejam só a revelação, que os gentios são co-herdeiros e co-participantes das mesmas promessas. E nós vamos ver que promessas são essas e como ele fora pré-estabelecido por Deus na eternidade. Tópico 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios, eles ignoravam as promessas. Os gentios, nós já vimos em aulas anteriores, eles viviam de forma displicente quanto à salvação. E também os judeus, eles pensavam, eles centralizaram toda a salvação neles mesmos, sendo os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, tanto os judeus, que pensavam que eram portadores únicos da salvação, e os gentios que viviam de forma alienadas, não conhecia o mistério que estava para ser revelado por Deus no tempo apropriado pelo Criador. Ponto 1. O conceito bíblico de mistério. A palavra grega mysterion, está aparecendo agora na tela, significa segredo, doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então veja, é uma doutrina secreta, um segredo que só o próprio Deus conhecia. Do total, nós temos essa palavra que aparece no Novo Testamento, 27 ocorrências só no Novo Testamento. E 21 vezes são atribuição paulina nas suas cartas. E agora, 6 vezes esta palavra mistério aparece nesta carta que nós estamos estudando, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então era uma palavra muito utilizada pelo apóstolo Paulo, mysterion no grego. Quando nós falamos em mistério, irmãos, não se refere, portanto, a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Então, observem, quando eu falo e destaco a palavra mistério, eu não estou mistificando este assunto. Não, tanto é que o próprio Deus se interessou em revelar através dos apóstolos e do testemunho dos profetas. É interessante que o apóstolo Paulo viu isso acontecer lá na igreja, quando ele endereça a carta aos Colossenses. Vejam só, abra sua Bíblia no Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então a igreja do Senhor não prega nenhum tipo de misticismo, algo secreto, só para alguns iniciados. Não, mas esse mistério que é a igreja do Senhor foi revelado, está à disposição de todos aqueles que querem procurar as verdades de Deus em Cristo Jesus. A questão do mistério, irmãos, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta. É verdade. Mas que agora foi desvendada em benefício de todos. A referência, lembra daquela referência de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4? Que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então está à disposição para todos aqueles que se interessam pelas verdades da salvação em Cristo Jesus. O ponto 2, o desconhecimento do mistério, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É o nosso texto áureo. Observe, irmãos, o advérbio como. A palavra como indica que no Antigo Testamento não foi dado a conhecer tão claramente como agora tem sido revelado pelo Espírito. Então, quem é que revela estas verdades? O Espírito Santo. Esta verdade não era inteiramente compreendida. Era algo que os profetas profetizaram, daqui a pouco nós vamos ver versículos que apontam isso, mas eles não tinham pleno conhecimento como agora nós temos nos nossos dias. É interessante, esta cobertura que os próprios judeus provocaram, eles estavam cobertos pelo véu do legalismo judaico. As leis
que é boa, o apóstolo Paulo vai escrever isso, mas quando eu coloco a lei acima da própria salvação, eu começo a colocar barreiras para que o homem se aproxime de Deus. Então nós vamos entender nesta aula que esse mistério, a simplicidade da salvação em Cristo Jesus, só pode ser revelada e compreendida pelo Espírito Santo. Na verdade, eles apenas não puderam compreender os desígnios divinos, e isso porque ainda não era o tempo de ser claramente desvendado, isto é, Deus projetar a revelação do mistério somente para depois do primeiro advento de Cristo. Então observe, para tudo existe um tempo, e o tempo de salvação, o tempo da revelação desse mistério oculto chegou quando Cristo foi assunto aos céus. Depois que ele cumpre a sua missão na terra, agora o Espírito Santo tem a incumbência, o Espírito trabalha neste momento para revelar aos homens a salvação em Deus, a salvação em Cristo Jesus. Então observe, isso esteve oculto. Mas aprove Deus no tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? É o Kairos. Então, o tempo de Deus difere do tempo do homem, do nosso tempo cronos, cronológico, cronômetro. Nós temos que estar atentos ao tempo de Deus. O ponto 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Esse mistério, esta revelação, os profetas do Antigo Testamento tiveram? Tiveram, mas como nós dissemos anteriormente, não foi algo claro. Eles profetizavam, mas não tinham ideia como isso seria feito. Abra sua Bíblia na referência de Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vejam a abrangência de salvação. Isso os judeus não compreendiam, mas tinham recebido esta palavra. E ainda o profeta messiânico, Isaías capítulo 49, versículo 6, diz assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para que restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Vejam só a abrangência. Deus iria salvar também os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então a salvação é para todos os homens, não somente um povo. Lembra da capa da nossa revista, da nossa lição em questão? Todos os povos, todas as gentes. Vejam agora esta referência de Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Mas, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerão o meu nome, incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, mais uma vez, este versículo, irmãos, ele vai ratificar que os escritores do Antigo Testamento souberam das promessas, mas não souberam como isso aconteceria. Veja, o profeta Isaías, ele profetizou que a virgem iria conceber. Observa, ele profetizou que a virgem iria conceber. Agora imagina, irmãos, para a época, esta mensagem profética. Vejam só, que loucura! Que contrassenso! Como que eles iriam imaginar como seria feito isso? E depois Maria, a escolhida para receber Cristo no ventre, para gerar aquela criança, e ela também teve dúvidas. Como que será isso? Porque eu não conheço varão. Mas o anjo lhe falou, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então vejam, um verdadeiro milagre. Isaías não sabia desses detalhes, mas só profetizou. Irmãos, Deus não é para ser compreendido. O nosso Deus é para ser aceito. A forma que ele faz, do jeito que ele faz, nós não temos que ficar pegando uma calculadora, pegando uma fita métrica para tentar medir, entender, calcular. O nosso Deus é só para ser aceito e adorado, venerado, a ele toda a glória. Então observe, Isaías profetizou, mas não compreendeu. Abraão entendeu que a salvação era para todos os povos, mas não sabia como isso seria. E os judeus reforçaram mais ainda estas dúvidas. Então vejam, mas esse mistério que esteve oculto agora está desvendado, revelado.
Segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo, a Igreja era um verdadeiro mistério. A compreensão de igreja, que é o título da nossa lição, a Igreja eleita, era algo incompreendido pelos profetas do Antigo Testamento, mas eles profetizaram. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Ponto 1. Revelado aos apóstolos e profetas. A narrativa da visita de Pedro na casa do gentio Cornélio. Vocês lembram dessa referência? Quando Pedro ele vai até a casa de Cornélio segundo a orientação de Deus, e ali ele ora, prega, fala das verdades de Cristo. Eles aceitam. Enquanto Pedro está pregando, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo. Então, observem a referência de Atos, capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias, desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. E Atos 13:1, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e alguns doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então, esses profetas, esse testemunho dos profetas, não são o testemunho dos profetas do Antigo Testamento, são o testemunho dos profetas do Novo Testamento, que tiveram a compreensão da totalidade desse mistério agora revelado, de forma transparente. O mistério divino não pode ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. E hoje, se nós observarmos, é justamente o que ocorre nas igrejas. Vejam, não tem nenhum problema de nós estudarmos, de nós buscarmos conhecimento, mas a revelação, a palavra inspirada vem do Espírito Santo, somente por revelação divina e não por sabedoria humana. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse em uma das suas palavras que as suas pregações não consistiam em palavra de sabedoria, de persuasão. Irmãos, não é o que nós vemos nos dias de hoje, uma palavra de autoajuda, uma palavra psicológica. Isso tudo é bom, mas o nosso foco é a revelação do Espírito. Se tem que dar uma palavra sobre a orientação daquilo que eles precisam ouvir, do que a igreja precisa ouvir, mas quem dá esta palavra é o próprio Deus, é o cuidado dele com a sua igreja. O Senhor já tinha ordenado. Interessante esse versículo, irmãos, e eles não tinham compreendido. Abra sua Bíblia em Marcos, São Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim, e disse-lhes, ide por somente aos judeus, por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. E vejam, os judeus, a igreja primitiva, ela só começou a cumprir esta ordenança do Senhor, foi porque eles quiseram? Não, porque Deus levantou perseguições. Só assim eles começaram a cumprir este ide. Porque enquanto eles estavam ali na sua comodidade, na sua cidade, de forma tranquila, mas quando Deus levantou perseguições, eles agora foram cumprir este ide do Senhor a todo o mundo. Então isso já tinha sido anunciado pelo Senhor, que a salvação viria para todos. Ponto 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja do Senhor. É este o mistério. O Pai idealizou tudo desde sempre. A igreja não nasceu por um acidente, mas foi provisão de Deus, o entendimento que Deus teve antes mesmo do homem pecar. E prosseguiu com a execução da obra de Cristo. Cristo formou a igreja. A criação de uma nova humanidade, a união entre judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. A comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas foi-lhes revelado estas verdades. E a igreja de hoje dá continuidade a esta revelação para a humanidade. A ideia que se tinha para os judeus, olha irmão, esse ponto é importante. Qual era a ideia que os judeus tinham a respeito de igreja de salvação? Que os gentios, para serem salvos, eles deveriam se tornar prosélitos do judaísmo. Mas Deus não revelou isto para os apóstolos e profetas. Agora, judeus e gentios são co-herdeiros, destaca esta palavra, são co-herdeiros
das mesmas promessas. E isso, ser cordeiro, não foi sequer considerado pelos judeus. Os judeus imaginarem, vejam, judeus e gentios no mesmo patamar, estando debaixo da mesma graça de Deus. E os judeus, na ideia dos judeus, eles queriam inferiorizar os gentios. Não, mas judeus e gentios, bárbaro, cítaro, homem, mulher, escravo, livre, servo, senhor, estão debaixo das mesmas promessas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Veja o versículo 6, o termo co-herdeiros, mesmo corpo, e participantes da mesma promessa. Explicitam que os gentios são herdeiros juntamente com os judeus das mesmas promessas prometidas a Abraão e a sua descendência. Agora, que promessas são essas? São os privilégios da igreja. Quais são? Justificação, a adoção, a santificação, a habitação do Espírito e a vida eterna. Essas são as promessas. As naturezas das bênçãos prometidas por Deus a todos os homens como co-herdeiros de um mesmo corpo. E agora também interessante, qual é a condição para estar nesse mesmo corpo e ser co-herdeiro? A condição é estar em Cristo. E o meio pelo qual essa união é efetivada? O Evangelho do Senhor. Ponto 3, a magnitude do mistério. Os líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse ministério, em que todos são aceitos em Cristo por meio da mensagem da cruz. O apóstolo Pedro precisou justificar-se perante a igreja em Jerusalém por ter compartilhado o evangelho com o incircunciso Cornélio. Está lá em Atos capítulo 11. Vejam, depois que ele prega, ele volta para Jerusalém e os cristãos judeus vão intimar a Pedro: olha, o que você fez? Mas Pedro, olha, eu preguei, o Espírito caiu sobre eles, assim como nós. Como que eu vou me opor a Deus? Então Pedro precisou se justificar, precisou participar de uma acariação. O que ele estava fazendo com os gentios? Então vejam, Deus ele salva tanto os judeus como os gentios. É interessante, eu abro aqui um parêntese, um anexo. Vejam a referência do versículo 10 desse capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala de principados e potestades. Quem são esses principados e potestades? A palavra principado no grego é archai e potestades são exousiais, que são anjos bons. Vejam, esses principados e potestades não são anjos maus. Não há dúvida de que esses anjos são de Deus, que dominam as esferas e têm interesse no esquema da redenção do homem. Vocês lembram da referência de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviados dos céus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então veja, o anjo não está interessado em pregar o Evangelho, mas essa mensagem do Evangelho, esse mistério é tão profundo que até os próprios anjos estão pesquisando, estudando esse mistério do Senhor. Este algo maravilhoso que é a igreja do Senhor. Então observe, esses principados e potestades são anjos bons. Último tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com um pecado no Éden. Ele já sabia. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos, o Kairos de Deus. Ponto 1. As riquezas insondáveis de Cristo. Nossa atenção é chamada para o fato de que essas riquezas não são apenas o Evangelho, mas nem somente a doutrina, mas o próprio Cristo. Então, está em Cristo, isso que é rico. Isto que é precioso, não é somente o seu Evangelho, as suas doutrinas, as suas bênçãos, que são maravilhosas para nós, mas as riquezas insondáveis é o próprio Senhor. Abra sua Bíblia em São Mateus, capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então veja, um tesouro escondido. Que tesouro é esse? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ponto 2. O eterno propósito em Cristo. Deus sempre esteve no controle da sua criação. Então vejam, quando o homem peca,
Deus, que é presciente, ele já sabia. Agora, interessante, se Deus já sabia que o homem pecaria, por que ele permitiu? Porque Deus amou a sua criação. É a resposta mais confiável que nós temos. Por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus não abandonou o homem a seu bel prazer? Não, Deus providenciou um resgate, o Cordeiro de Deus morto antes mesmo da fundação do mundo. Deus sempre esteve e está no controle de tudo. Ponto 3. O plano divino pré-estabelecido não surgiu quando Adão e Eva desobedeceram às ordenanças do Criador no Jardim do Éden. Não foi resultado de uma expressão externa. Então veja, olha, imaginem, o homem pecou, olha Deus, e agora, o que nós vamos fazer? O homem pecou. Não, Deus já tinha um plano divinamente pré-estabelecido. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então é papel da igreja, se você é a igreja do Senhor, está em Cristo Jesus, nós temos por obrigação, porque ai de nós se nós não anunciarmos a palavra, este evangelho de salvação em Cristo Jesus. É papel e tarefa da igreja para que nós possamos lograr êxito para a salvação de todos os homens. Cabe à igreja anunciar o evangelho de Cristo. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Se Deus nos permitir, até a próxima aula, o próximo encontro. Amém.